Convido os irmãos mais uma vez por sobre seus pés. Chegou o momento da palavra do Senhor, né? Tão somente conscientes naquilo que Deus tem para as nossas vidas esta noite, irmãos, né? Descanse em Deus. Sabe que quando nós, né, estamos conectados com Deus, né, no seu reino, Deus aqui embaixo, né, Ele cuida das nossas coisas, das nossas famílias, dos nossos negócios. Mas vamos esta noite, né, cumprir a palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, Deus, o Senhor Jesus, vai acrescentando na nossa vida. Queria estar convidando aqui a diaconisa Thaís, vai ser o canal de bênção para mim e para você esta noite, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de fazermos uma oração antes de até mesmo lermos a palavra do Senhor. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, na Tua presença. Mais uma vez, ó Deus, para aprendermos, ó Deus, da Tua palavra, Pai. Deus, eu me coloco como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, fala, Senhor, ao coração dos Teus servos, Senhor, inclusive o meu, Deus. A Tua vontade, Senhor, e o Teu querer, Pai. Que toda honra, Deus, que toda glória, Senhor, seja dada ao Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Deus, para que possamos compreender, ó Deus, o Teu querer, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos ainda de pé, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14 e o verso 23. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, é um texto bem conhecido da igreja, que o Senhor ministrou ao meu coração. Vamos ler 23 e 24. Que diz assim a boa palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ainda de pé, querido, eu gostaria de ler Lucas, capítulo 6, e o verso 46. Lucas, capítulo 6, o verso 46. Vamos ler juntos? 1, 2. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém? Queridos irmãos, podem tomar assento. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me sinto agradecido, por Deus ter confiado esse ministério da palavra, de poder ministrar a palavra, de poder ensinar a palavra, mas por outro lado há um temor e um tremor no coração, porque a Bíblia diz que aqueles que têm esse ministério de ensinar, esses serão cobrados por aquilo que ensinou. Por isso, amados, nós que temos essa oportunidade, precisamos buscar em Deus, buscar a direção de Deus naquilo que vamos falar. E eu orando ao Senhor, o Senhor, assim que o Giovanni, pastor Giovanni, me deu essa incumbência, eu já disse sim de imediato. Entenda, queridos, não confiando na minha capacidade, mas confiando que é o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem direciona, e é o Senhor quem está no cuidado desta igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência de que nós não somos nada, como já disse aqui Diácono Jean, que não há nada de bom em nós, mas o que há de bom em nós é o Espírito Santo que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu então fui orar ao Senhor, visto que... Pode tirar um pouquinho do agudo para mim? Visto que o tema escolhido para este mês... Amém, obrigada. É o tema obediência. E se nós atentarmos para este tema obediência, há muito o que se dizer, há muito o que
estudar, há muito que aprender a respeito desse tema obediência. Há muitos exemplos, há muitos personagens, né? Há muita coisa. E eu poderia, né, só buscar na palavra, né, procurar um texto e falar, né, vou pregar aqui e tal, porque existem muitos textos, mas eu fui para onde o crente tem que ir. Fui para o joelho, fui para a oração, falei, Senhor, o que eu vou ministrar, o que eu vou falar? Visto que é um assunto muito abrangente, muito extenso. E o Senhor ministrou meu coração esses 2 versículos. E então o Senhor me colocou no coração um título para essa mensagem. Obediência, uma questão de amor e fé. Né, aqui no texto que nós lemos de João, capítulo 14, verso 23, Jesus ele está instruindo os discípulos. E quando chega nesse verso 23, ele fala, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e esse será amado de meu Pai. Então aqui entra a obediência, aquele que obedece os mandamentos de Deus, que a Bíblia diz que não são pesados, que não são penosos. Esse é aquele que ama a Deus. E em contrapartida, Jesus lá em Lucas capítulo 6, e o verso 46, ele de novo está instruindo, em uma outra feita, está instruindo os discípulos, e ele diz no verso 46, olha, por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Se não fazeis o que eu digo? Nós olhamos que a partir do verso 20, do capítulo 6, Jesus ele começa a falar sobre a bem-aventurança. Do verso 27 ao 36, ele fala sobre amar os inimigos. Se nós amarmos somente os nossos amigos, que vantagem nós temos? Mas nós precisamos amar os nossos inimigos, orar por aquele que nos persegue. Então ele discorre sobre diversos assuntos. No verso 37 ao 38, Jesus ele entra e começa a dizer a respeito do julgamento. Ele fala assim, olha, da mesma medida que você medir, te medirão, né? Então não julga. E ele então vai trabalhando a respeito da nossa conduta como cristão. E quando nós olhamos no verso do 39 ao 42, ele fala sobre a cegueira, sobre o julgamento da pessoa que ela acha que ela é melhor que o outro. Fala, como que você quer tirar a trave do olho do teu, um cisco no olho do seu irmão se você tem uma trave no seu? Então Jesus ele começa a dar diversos ensinamentos, queridos. E no verso propriamente no 39, ele fala assim, pode porventura um cego guiar outro cego? Então ele começa a discorrer, dando diversos ensinamentos a respeito da nossa vida cristã, da nossa conduta. E do verso 43 ao 45, ele fala sobre a árvore boa e a árvore má. E ele começa a dizer assim, pode porventura a árvore boa dá maus frutos, ou a árvore má dá bons frutos? Olha lá, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então ele discorre, que ele diz a respeito de diversos assuntos, até que ele chega no verso 46, que diz, olha, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Aqui entra a pergunta que vai dar ênfase à mensagem que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite. Porque quando nós olhamos para essa palavra, por que me chamais Senhor, Senhor? Nós declaramos Jesus como Senhor. Um dia nós levantamos a nossa mão e declaramos Jesus como Senhor. E quando nós olhamos essa palavra Senhor, ela tem um peso, ela tem um sentido. Um sentido de dono. É como se fosse nos tempos antigos, quando o escravo ele tinha um senhor e ele devia a esse senhor toda a obediência. E nós, quanto mais a nós, amados, nós declaramos Jesus como Senhor da nossa vida. Ou seja, o Senhor ele é dono de nós devemos a Ele toda a obediência. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, eu gostaria que os irmãos me ajudassem, o Senhor ministrou meu coração, em Colossenses capítulo 3 e o verso 22, o que o apóstolo Paulo, ele orienta aos servos, só para os irmãos entenderem essa questão do senhorio de Jesus. Olha, Colossenses capítulo 3 e o verso 22, o que diz, olha, vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne,
não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Por que, amados, que eu separei esse versículo? Eu estava lendo a respeito, né, das orientações que o apóstolo Paulo dá para as mulheres, para os filhos, para os pais. E aí ele chega nessa parte: a vós servos, né, obedecei aos vossos senhores. Por quê? Porque nessa época ainda existiam pessoas escravas que deviam obediência aos seus senhores. E ele fala: ó, você que ainda é escravo, você que ainda, né, tem um senhor, obedeça ao seu senhor, da mesma forma que você obedece a Cristo. E em outras cartas ele também dá essa mesma orientação. Então entenda que Jesus, ele é Senhor da nossa vida. Mas existe, amados, um ponto de partida para a gente entender o que acontece nos dias de hoje, né? O diácono Jean já nos antecedeu aqui dizendo a respeito disso, que as pessoas têm dificuldade de se arrepender. Às vezes a pessoa está na igreja e tem dificuldade de obedecer a Deus. E o Senhor foi ministrando ao meu coração que tudo começou, queridos, com a desobediência de Adão. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 2, no verso 16 e 17, que Adão desobedece uma ordem direta de Deus. Deixa eu ver se ela vai conseguir colocar ali para a gente não perder o raciocínio. Tudo começa ali com a desobediência de Adão. Verso 16. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então existia uma ordem direta do Criador, né, do nosso Deus eterno, para Adão. Então a ordem foi dada a Adão: olha, dessa árvore você não vai comer. E a Bíblia diz que a serpente, né, como astúcia, Satanás usando a serpente, chega até a mulher, né, entendo eu que, né, isso é um conceito meu, talvez porque a ordem não tinha sido direcionada totalmente para ela, mas para Adão. Ele chega até ela, de uma forma, distorce a ordem, distorce a palavra: não tem nada a ver não, você pode comer, você só vai ser como Deus. Mas a ordem direta tinha sido dada para Adão. E Eva então leva a fruta para Adão, e Adão come. Nós conhecemos a história, a Bíblia diz que por conta da desobediência de Adão, da desobediência de um homem, a Bíblia diz que o pecado afetou toda a humanidade. Então a desobediência de um homem levou o pecado a toda a humanidade. Porém, queridos, em contrapartida, a obediência de um homem, aleluia, Jesus, trouxe salvação a todos os homens. Pela obediência de Jesus, nós somos salvos se nós entrarmos pelo caminho que Ele nos deixou preparado, que é o caminho do arrependimento. Então entenda, amados, que o homem natural, o homem por si só, ele é desobediente. O homem por si só, não, eu vou obedecer. Por si só a gente não obedece, amados. Nós não obedecemos. O homem natural, ele não obedece. Porque a natureza nossa, ela é pecaminosa. Nós nascemos no pecado. Irmãos, os irmãos que são pais podem entender bem isso. Né? As crianças, né, quando nascem, bebezinho não tem como, né? Você dá uma ordem para que ela cumpra, é aquilo. Você vai se adaptando, você vai conhecendo, né, a criança e tudo mais. Mas a partir do momento que a criança passa a ter um entendimento, você já quer que ela obedeça. Mas a tendência é desobedecer. A criança vai com o dedinho na tomada. Não. A criança vai com o dedinho na tomada. Né? Estou com a netinha pequenininha nessa fase. Vai lá na luz do quarto. E acende a luz, e apaga a luz, acende a luz, apaga a luz. Falei, não, aí não. Vai, sobe na cadeira, sobe. Não pode subir. Você quer que obedeça, mas ela está num processo de aprendizado. Porque a natureza é desobedecer. Você fala não, aí que vai mesmo. Né? Aí que a criança faz mesmo. Até que aprende, né? Não chega nessa idade de 7, 8, 9, 10, aí já começa a entender que se desobedecer vai ter consequência. Enquanto é criança, enquanto é bebê, não entende que tudo que o pai ou a mãe fala é para o bem.
Né? Todo não que a gente fala é visando proteção, é visando o bem-estar da criança. E na vida espiritual é a mesma coisa. O Senhor ministrou no meu coração que o homem natural, sem a palavra de Deus, ele não consegue obedecer a Deus. Sabe por que nós conseguimos, né, obedecer a Deus em algumas coisas? Porque um dia nós aceitamos a Jesus e entramos pela palavra. Olha, eu queria a ajuda dos irmãos, 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso 14, que vai falar sobre isso, sobre o homem natural, que ele não consegue obedecer a Deus. Nós estamos falando sobre obediência, uma questão de amor e fé. 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 14. Aleluia. Culto de estudo é assim mesmo, irmãos. É palavra, nós lemos. Olha lá. Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 3. Olha, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui entra, amados, uma outra qualidade, uma outra característica do homem. Existe o homem natural, que não entende e não consegue compreender as coisas do Espírito, e que entra o homem carnal. O homem carnal, ele é aquele começo da caminhada. Nós já passamos por esse processo. Nós éramos natural, né? Tínhamos a nossa vida natural, com uma fé natural. Um dia ouvimos a palavra do Senhor e começamos a caminhar, começamos a vir na igreja, então nós nos tornamos um homem carnal. O homem carnal, ele está na igreja, ele ouve a palavra, só que ele não se posiciona. Ele até tenta fazer o certo, ele até tenta acertar, mas ele não é espiritual, ainda ele não recebeu, né, aquela força do Espírito Santo para poder se entregar a Jesus e obedecer a palavra por completo. Ele ainda ora pouco, ele tem pensamentos impuros, ele não consegue estabelecer um propósito com Deus, ele vive preocupado, ele anda nervoso, estressado, não tem domínio próprio. Ele até tem vontade de fazer o que é certo, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele ainda é carnal. E a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque ele não consegue obedecer uma ordem de Deus, ele não consegue obedecer os mandamentos de Deus. E existe, né, a outra classe, que eu acredito que todos nós estamos nela, louvado seja o nome de Jesus, eu creio nisso, que é o homem espiritual. Esse homem espiritual, ele tem intimidade com Deus, ele tem relacionamento com Deus, ele entregou a sua vida a Deus. Que está em 1 Coríntios capítulo 2, continuando verso 15 e 16. Nós vemos até o 14, agora o 15 e 16. Olha lá. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, e eu posso dizer, ou pelo menos deveríamos ter. Aqui o apóstolo Paulo fala, não, mas nós temos a mente de Cristo. Será que você pode dizer, olha, eu tenho a mente de Cristo, olha, minha mente tem sido transformada por Cristo, conforme diz Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro passo, mas nós precisamos entender em que nível nós estamos. Será que somos homem natural? Será que somos carnais? Ou será que já alcançamos esse nível espiritual, onde o Senhor pode falar e nós vamos obedecer? Em que nível, né, nós estamos? É a primeira coisa que nós precisamos reconhecer. Precisamos fazer uma reflexão, precisamos nos avaliar. A Bíblia nos orienta
a examinarmos a nós mesmos. Sabe qual que é o nosso erro, amados? É que às vezes nós examinamos a vida do outro. Às vezes nós examinamos a vida do próximo. Ah, fulano tinha que estar aqui na igreja hoje. Essa palavra é para a irmã tal. Tinha que estar aqui hoje. Irmãos, eu não estou preocupado com a quantidade de irmãos que está aqui, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor me ordenou para fazer. Eu estou fazendo a minha parte. E você também devia pensar da mesma forma. É claro que nós como obreiros, nós como líderes, nós como servos de Deus, vamos dizer assim, gostaríamos que a igreja estivesse lotada de ponta a ponta, que não tivesse banco, vazio. Mas essa palavra é para mim, amados, essa palavra é para você que veio, essa palavra é para nós. A Bíblia fala sobre um jovem rico que chega a Jesus, e pergunta, bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Não dá tempo da gente ler, está lá, depois os irmãos se quiser ler, está em Mateus capítulo 19, do verso 16 ao 30. E Jesus então responde para ele assim, olha, guarda os mandamentos. Aí, isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele assim, olha, então vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue-me. Irmãos, é a primeira pessoa que nós olhamos na Bíblia sair da presença de Jesus triste, porque ele não estava disposto a obedecer. A obediência dele era só aparente, não era verdadeira, não era íntegra, não era por completa. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste da presença do Senhor. Então nós precisamos entender que a obediência, ela é uma prova de amor. A obediência, ela é uma prova de fé. Eu gostaria que a irmã me ajudasse a abrir para mim Lucas capítulo 17, o verso 12 ao 14. Lucas 17, 12 ao 14. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. 13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o verso 14. E diz assim, e ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Entenda, amados, aqui a Bíblia fala sobre esses leprosos, que a obediência é uma prova de fé. Eles chegam a Jesus, a Bíblia diz que de longe, eles clamam a Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Irmão, Jesus não fez uma oração, Jesus não declarou palavra nenhuma, seja curado. Jesus não fez nada visível assim que pudesse animar a fé deles. Jesus deu apenas uma palavra, olha, ide aos sacerdotes e mostrai a eles. Eles obedeceram a palavra mesmo sem entender, mesmo sem ver sinal. Não tinha sinal nenhum, e eles foram indo. E a Bíblia diz que eles indo, o milagre aconteceu. Sabe, queridos, quando nós vamos receber a bênção do Senhor, quando nós obedecermos a voz de Deus, quando nós obedecermos o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que eles indo, o milagre aconteceu. Eles obedeceram a Jesus. É preciso nós nos posicionarmos, é preciso nós mudarmos, adotarmos uma postura. É preciso nós entendermos o que Deus espera de nós. Será que você já pensou? Será que você já analisou o seu chamado, o seu ministério? Será que você já pensou o que Deus espera de você como esposa? Será que você já perguntou, você que é marido, o que o Senhor espera de você como marido? Você como filha, você como filho, você como patrão, você como empregado, o que Deus espera de você? Irmãos, nós temos que nos posicionar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim na igreja? Como o Senhor quer que eu me comporte? O que o Senhor quer que eu faça? Às vezes, amados, nós esperamos reconhecimento do homem. Nós queremos que o pastor reconheça, que o líder veja. Não, irmãos, nós precisamos orar e pedir ao Senhor, Senhor, no que eu posso ser útil para o Senhor? Senhor, aonde que eu tenho falhado na minha obediência? No que eu preciso corrigir? Essa tem sido a minha oração, Senhor, me ajude a ser melhor. Amados, como eu já disse no começo, não é fácil obedecer,
Muito mais ainda quando se diz a palavra de Deus. Mas nós precisamos nos esforçar. Não dá para fingir obediência. Não dá para ter uma obediência parcial. Nós que somos pais, nós queremos filhos obedientes, sim ou não, irmãos? Nós como pais, nós temos prazer num filho que ele é obediente. Você dá uma ordem e aquela ordem ela é cumprida. Não porque somos legalistas, porque nós estamos na questão de pais, nós estamos formando filhos, formando homens e mulheres, para viver nesse mundo. E a Bíblia fala que a nossa obediência não pode ser fingida. Eu não posso, amado, ser uma coisa aqui na igreja e ser outra coisa lá em casa. Eu não posso ser uma coisa aqui na igreja e ser outra coisa lá fora no meu serviço. Eu não posso ter aqui a aparência de santidade, de intimidade com Deus, se na minha casa não existe isso. Não adianta eu chegar aqui na igreja, hoje eu não consegui vir, né? Eu vim aqui na igreja orar, se na minha casa as minhas filhas não me vêm orando. Não adianta eu ter a aparência aqui de ser boazinha, tranquila, pacífica, se na minha casa no primeiro pisão no pé, eu explodo, eu sou nervosa, estressada, não tenho domínio próprio. Irmão, você tem algo que eu tenho me policiado a respeito disso. As minhas filhas estão aqui, se eu estiver falando alguma mentira, ela pode chegar e falar, não, minha mãe falou assim, mas não é nada disso não. Quando, amados, eu me excedo, quando às vezes a gente estressa, a gente não é perfeito. Quando a gente excede, passa do limite, fala alguma coisa que um dia eu ia falar, ou tem uma palavra mais grosseira, fora da correção, quando excede o limite, eu chamo ela, me perdoa, filha, eu excedi. Eu falei grosso numa hora que eu não precisava. E aí as lágrimas descem, o perdão de Deus vem, a graça de Deus enche o lar. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos. A Bíblia fala que, em Mateus capítulo 21, do verso 28 e 32, Jesus ele conta uma parábola. Os irmãos conhecem essa parábola, a parábola dos 2 filhos. Ele chama 2 filhos e manda trabalhar na vinha. O primeiro filho, ele diz, eu vou, pai. Estou conjecturando, colocando aqui com as minhas palavras. Não, pai, pode deixar que eu vou. E o segundo filho fala, não, eu não vou. Mas a Bíblia diz que aquele que disse que ia, não foi. E aquele que disse, eu não vou, ele foi. E Jesus então ele fala, olha, quem foi que fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? Aí os o segundo, aquele que falou que não ia, mas foi. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Não adianta nós conhecermos a palavra, não adianta nós falarmos a palavra, não adianta nós pintarmos uma fachada de que somos espirituais, se na hora de fazer nós não fazemos. Para Deus o que importa não é o conhecimento que nós temos da palavra, é o que nós praticamos dela. Nós podemos conhecer muito. Eu não estou criticando, amados, a teologia, não estou criticando até, tenho algum curso, tenho vontade de fazer mais, mas não é aquilo que nós conhecemos que vai fazer a diferença, mas é aquilo que nós vivemos. É aquilo que nós praticamos. Deus não está, ainda mais nos nossos dias, não está se importando com aquele que muito sabe, que sabe falar, que sabe pregar. Até porque, eu já tive a experiência de estar dentro de tribunal, dentro de sala de juiz, que tem um falar excelente. Você vai conversar, você fica assim até admirada, das palavras, do jeito que fala, e conhece a Bíblia, irmãos. Conhecem a palavra. Mas o que importa para Deus é a prática, é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós deixamos entrar no coração, falando, não, eu preciso praticar isso daqui. A Bíblia diz, Jesus critica a religiosidade dos fariseus. Nós não podemos ser hipócritas. Jesus chamou os fariseus e os escribas de hipócritas. A Bíblia fala que, Jesus fala assim que a obediência deles, vamos dizer assim, consistia meramente em mandamentos de homem, mas o seu coração estava longe de Deus. Está lá em Marcos capítulo 7, do verso 6 ao 9, Jesus criticando a postura deles.
Não dá para obedecer a Jesus parcialmente. Ou a gente obedece tudo, ou a gente entrega os pontos e vai viver de qualquer forma. Não existe meia santidade, não existe meia obediência, não existe meia purificação. Não existe. Algumas pessoas, elas se apoiam na psicologia da compensação. Porque eu obedeço aqui, eu posso falhar aqui. Porque eu estou em todos os cultos, porque eu vou na oração, eu faço os meus jejuns. Então eu posso beber uma cervejinha no final de semana, não tem problema. Depois eu peço perdão e fica tudo certo. Porque eu já perdoei fulano. Porque eu faço bondade, porque eu dou cesta básica. Então eu não preciso perdoar se alguém me ofender. Afinal de contas, né? A gente não é perfeito. Irmãos, eu já dou oferta. Eu ajudo tal instituição. Então eu não preciso dar o dízimo. Não, irmãos, você deve fazer tanto uma coisa quanto outra. Eu lembro que uma vez, estou andando de experiências próprias, né? Não vou citar nome, ainda mais que, né, podem ouvir, mas uma vez um irmão congregava com a gente aqui, chegou em mim, né? A gente tinha uma certa intimidade, chegou em mim e meu esposo, e a gente conversando e falou assim, ele estava com um problema com um agiota, uma dívida que ele não conseguia pagar. Ele foi pegando dinheiro emprestado, foi pegando e estava promissória, né, alta, e ele não conseguia acertar. E um dia, né, ele veio conversar comigo a respeito disso. Eu falei, filho, né? Não falei filho não, filho eu aprendi a falar agora, né? Eu falei, irmão, como é a sua situação como dizimista na casa do Senhor? Ele regalou um olho assim. Eu falei assim, olha, eu não sou dizimista não, irmão. Porque eu aprendi que Deus recebe a minha oração como dízimo. Eu falei, como assim? Ele, porque eu vou na casa dos irmãos, eu oro pelos irmãos, eu faço de forma voluntária, eu visito e tal. E me ensinaram que Deus recebe isso como dízimo. Eu falei, não, irmão, você trabalha? Trabalho. Você recebe um dinheiro? Recebo. Eu falei, então tira o dízimo, entrega ao Senhor, que Deus ele vai te honrar. Ele, será? Eu falei, filho, na dúvida, fica com a palavra. É o que a palavra ensina. Quem te ensinou isso aí, eu não sei. Mas a palavra ensina isso. Irmãos, no primeiro mês que ele recebeu, ele tirou o dízimo, ele entregou o dízimo na casa do Senhor, numa sexta-feira. No sábado, o agiota bateu na porta da casa dele, rasgando a promissória na cara dele, falou assim, você não me deve mais nada, eu perdoo a sua dívida. Entende, irmãos, que Deus ele trabalha com princípios, a gente não pode querer quebrar princípios, né? Não tem como. Nós precisamos enxergar os nossos erros. Por que nós, né, enxergamos fácil o erro do outro e não enxergamos o nosso? Por quê? É porque nós somos orgulhosos. Infelizmente, amados, a nossa tendência é enxergar o erro do outro. Mas nós precisamos parar e refletir aonde nós temos errado. A Bíblia fala que depois de nós termos feito tudo o que nos foi mandado, para nós nos considerarmos servos inúteis. Está lá em Lucas capítulo 17, verso 10. Nós precisamos, agora já caminhando para o fim, fazer algumas observações com relação à obediência. O pastor Giovanni, né, falou algo aqui que eu queria reafirmar. Primeira coisa, a obediência ela precisa ser aprendida. Ninguém nasce obediente. De repente você começou a sua vida cristã e está com dificuldade de obedecer a Deus. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, foi o tema da pregação do nosso pastor Giovanni. Eu gostaria de ler de novo. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Olha o que diz. Olha, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Esse texto, irmãos, esse versículo está falando a respeito de Jesus. Ainda que era filho,
aprendeu a obediência por aquilo que padeceu ou por aquilo que sofreu. Jesus precisou aprender a obediência, ele precisou aprender a obedecer. Por quê, amados? Porque mesmo sendo Deus, ele estava sujeito a um corpo humano. E ele padeceu tudo o que padeceu para que pudesse ajudar as nossas fraquezas, para que pudesse compreender e também para que pudesse provar que é possível viver neste mundo e obedecer a Deus. Então Jesus, ele aprendeu a obediência. A Bíblia diz em Salmo 119, verso 71, se eu não me engano, 71, Davi dizendo assim, olha, foi bom eu ter sido afligido, foi bom eu sofrer, para que eu aprendesse os teus decretos ou os teus mandamentos. Sabe quando que nós aprendemos a obedecer a Deus, irmãos? É na prova, é na aflição. A Bíblia fala que Jesus aprendeu padecendo, sofrendo. Ele aprendeu a obedecer lá na cruz. Qual foi as palavras de Jesus? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Olha só o que o salmista Davi diz, olha, foi bom eu ter sido afligido, foi bom o sofrimento, porque eu aprendi com ele, olha, para que aprendesse os teus estatutos. Ninguém aprende em festa, ninguém aprende celebrando quando está tudo bem. Nós aprendemos a obedecer a Deus, nós aprendemos os estatutos de Deus quando tudo está dando errado. Olha só, a obediência, outra colocação que eu queria colocar aqui para os irmãos é que ela nos traz bênção. A obediência, ela traz bênção. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Lá em Deuteronômio capítulo 28, vai falar sobre as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência. Se você olhar, mas você for meditar versículo por versículo, é coisa grande que o Senhor faz na vida daquele que obedece à palavra de Deus. E como eu dizia aqui, o diácono Jean tem falado, é que na Bíblia existem princípios e na Bíblia existem promessas. O que acontece? Você cumpre os princípios e Deus cumpre as promessas. Você entra com o princípio, Deus entra com a promessa. Se você quebra o princípio, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir a promessa na sua vida. Agora, quando eu entro diante da bênção de Deus, o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, né? Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, um verso 33, conhecido da igreja: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, mas você não precisa correr atrás da bênção, o segredo é obedecer. Você obedece a Deus e a bênção de Deus, ela te alcança. Ela alcança a sua família, alcança o seu ministério, ela alcança sua vida financeira, ela alcança a sua vida sentimental. Se você escolher obedecer, escolha obedecer ao Senhor. Outra coisa que eu queria colocar para os irmãos, que às vezes uma pequena obediência, ela pode trazer um grande milagre. Nós lemos a respeito dos 10 leprosos, que indo pelo caminho, foram curados. Agora eu gostaria de ler com os irmãos em Lucas capítulo 5, para a gente concluir a mensagem. Lucas capítulo 5, queria ler com os irmãos, eu poderia só comentar, mas eu gostaria de ler com os irmãos. Capítulo 5, verso 4 e 6. Do 4 ao 6. Olha lá. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5 diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas
sobre a tua palavra lançarei a rede. Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Entenda, amados, que a Bíblia diz que eles haviam pescado a noite inteira e nada apanhavam. Mas segundo a ordem de Jesus, falaram: Senhor, a gente pescou a noite inteira, mas segundo a tua palavra, acreditando na tua palavra, eu vou obedecer. E a Bíblia diz que um grande milagre aconteceu, que os barquinhos quase afundaram, as redes quase se rompiam da quantidade de peixe que eles apanharam. Entenda que uma pequena obediência pode resultar em grande vitória para a sua vida. E por último, última colocação, que a nossa obediência, ela deixa um legado, ela deixa história. Romanos capítulo 16, o verso 19, queria que colocasse ali. E o Provérbios 22, 1 diz assim, que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Que história nós estamos deixando atrás de nós? Olha, Romanos 16, 19. Diz assim, olha, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Com prazo me pôs em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, você que é obediente, a sua obediência ela é notada. Mas você que é desobediente, ela também é notada. E não adianta nós queremos filhos obedientes, queremos liderados obedientes, se nós não formos obedientes. E para encerrar, amados, eu gostaria de deixar uma reflexão. Essa palavra, o Senhor ministrou meu coração. Eu fui estudando desde que sabia da minha responsabilidade. E essa reflexão eu busquei na internet. Eu falei assim, eu queria algo para completar a mensagem. E o Senhor falou muito comigo a respeito dessa reflexão. Então eu quero encerrar com ela para que os irmãos vá embora refletindo a respeito disso. Essa reflexão conta que existia um homem que ele estava caminhando por uma estrada desanimado, triste, se sentindo incapaz, se sentindo fraco. Sem a capacidade de vencer. Quando de repente ele vê uma luz, e ele então resolve se aproximar daquela luz, e existia uma voz grave ali naquela luz, e ele ficou assustado, e Deus, percebendo que ele estava assustado com a voz, se apresenta para ele, e fala assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, e eu tenho uma missão para você. E uma missão para mim? Ele uma missão para você. Você aceita? Ele, qual é a missão? Ele, sabe aquela rocha que tem perto da sua casa? Ele, sim, Senhor, eu sei, por sinal é muito grande. Ele é quase do tamanho da minha casa. Ele, então, eu quero que você empurre aquela rocha todos os dias. Faça sol ou faça chuva. Você aceita a missão? Ele, sim, Senhor, eu aceito a missão. Ele, então combinado. O moço partiu, foi embora para casa com uma missão. Primeiro dia ele vai lá e empurra a rocha. Segundo dia, terceiro dia. E passam-se os dias, ele começa a ficar cansado, desmotivado de novo. E Satanás então, observando, aproveita a situação e chega até ele e diz assim, olha, você está fazendo papel de bobo. Faz dias que você está empurrando essa rocha, quantos milímetros ela se moveu? Aí ele olhou e falou, nossa, não se moveu nada, realmente, né? E outra, Deus não está nem aí para você. Você está fazendo um papel de bobo. Larga a mão disso, larga a mão de empurrar a rocha, vai viver sua vida. E ele então, desanimado, dando ouvido a Satanás, ele desiste de empurrar a rocha e sai triste. Mas no que ele sai triste, ele pensa, mas será que Deus vai ficar feliz comigo de eu desistir da missão? Porque Deus me deu uma missão. Mas ele estava se sentindo fracassado. E ele então resolve orar a Deus. E Deus então vem e fala com ele. Fala, filho, você está se sentindo fracassado? Por quê? Ele, Senhor, eu não consegui movimentar a rocha 1 milímetro. Aí ele diz assim, Deus diz assim para ele, filho, quando foi que eu pedi para você movimentar a rocha? Tirar a rocha do lugar.
Não, eu não pedi para você isso. Eu pedi para você empurrar a rocha todos os dias, com toda a sua força, com dedicação, dia após dia. E olha os seus braços como estão fortes. Olha as suas pernas, olha a sua resistência. Olha como você está diferente. Você não fracassou, você obedeceu. Não era para você movimentar a rocha, era só para empurrar. O dia que eu quiser movimentar a rocha, eu movimento, eu tiro ela do lugar. Então aquele moço percebeu que ele não havia fracassado, né? E o que nós tiramos de lição para nós? Mas às vezes o Senhor nos dá direcionamento, às vezes o Senhor nos dá ordem, e parece que não está acontecendo nada, parece que as coisas não mudam, parece que a rocha não sai do lugar. Mas o Senhor, com tudo isso, Ele está nos fortalecendo. O Senhor, Ele está forjando o nosso caráter cristão. O Senhor, Ele está forjando a nossa vida. O Senhor, Ele está fortalecendo a nossa vida. Nós precisamos compreender isso. Diante disso, eu deixo para você, olha, não desista. Não dê ouvidos ao inimigo, dizendo que a sua vida não vale a pena, de que não vale a pena estar aqui, de que não vale a pena servir a Deus, de que não vale a pena ser obediente a Deus, que nada acontece. Essas são vozes malignas para tentar nos fazer desistir. Mas continue sendo fiel, continue sendo obediente à palavra, ainda que o inimigo tente soprar na sua mente de que não vale a pena. Porque o Senhor, Ele vai te fazer mais forte para a glória do seu nome. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, volta a palavra aqui para o nosso pastor. Amém. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Graças a Deus. Deus continue abençoando a diaconisa Thaís.